Dando continuidade à lei do inquilinato, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as garantias dessa lei. Nós temos, pela própria lei, nós temos 4 garantias que estão no corpo da norma. A fiança, o fiador, a caução locatícia, o seguro fiança e os títulos de capitalização. Se a gente pudesse abrir um parênteses aqui, a gente pode falar que existem imobiliárias, existem profissionais ou até mesmo os próprios proprietários que eles criam as suas próprias garantias. Isso é um costume, é um direito costumeiro entre eles, mas pela lei, pela própria lei do inquilinato, nós teríamos só essas 4 garantias. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas garantias. Quando a pessoa for alugar um imóvel, seja ele um profissional, seja ele o próprio proprietário, quando ele for alugar o imóvel, ele tem que ver, tem que observar se ele vai solicitar as garantias para o cliente, solicitar as garantias para o locatário, ou se ele vai optar por um contrato sem garantias. Se ele optar por um contrato sem garantias, então nós podemos, neste caso, e unicamente neste caso, cobrar o aluguel adiantado. Então o cliente, o locatário, entraria no imóvel já pagando o aluguel e quando ele saísse do imóvel, quando ele fosse devolver o imóvel, ele não pagaria esse último mês, porque ele já pagou quando ele entrou. Essa regra e essa regra e a do contrato de locação por temporada as únicas vezes, são as únicas possibilidades que a lei permite a cobrança antecipada do aluguel. Em todas as outras situações onde há garantia, onde existe a garantia, eu não posso, pela própria lei, cobrar o aluguel antecipado. Então, nestes outros casos, o cliente primeiro mora e depois paga. As únicas situações onde ele poderia pagar antecipadamente seria no contrato de locação por temporada e quando não há garantias. Bom, passando essa fase, nós teríamos então quais são as garantias. O cliente optou então por constituir as garantias, por solicitar as garantias no contrato. Então nós temos as 4. A primeira delas seria a fiança. A fiança é um dos institutos mais antigos que nós temos aqui, ela já era presente nas leis anteriores, tá? Lembrando que quando eu vou optar pela fiança, se a pessoa é casada, obrigatoriamente o cônjuge ou a cônjuge tem que assinar, tem que firmar também esse contrato, porque senão a garantia não é válida. Tá? Se estamos falando de fiança, estamos falando que os dois, o casal, permite, autoriza, ou seja, deseja ser fiador. Não pode só uma das partes ser fiador, tem que ser os dois. Tá? É interessante também quando você fala em fiança, já que a fiança é uma garantia real, e quando a gente fala que a garantia é real, ela é vinculada a bens, vinculada a coisa. Então, se eu tenho uma garantia real que é vinculada à coisa, é interessante que o fiador tenha patrimônio. Hoje já é entendido, já é compreendido nos tribunais que eu posso dar como garantia o meu único imóvel. Então, se eu quero ser fiador de alguém, basta que eu tenha um imóvel, que é aquele que eu moro, que é o meu bem de família, basta que eu tenha esse único imóvel e eu posso oferecê-lo à garantia de um contrato de locação. Lembrando de todos os percalços que isso pode gerar, que uma inadimplência do locatário pode vir até a fazer com que o fiador venha a perder esse bem que é o único que ele possui. Mas mesmo assim, como ele que ofereceu o bem como garantia, a justiça entende que isso seria possível. Então, nós teríamos a pessoa do fiador. Teria que pedir todos os documentos do fiador, todos os documentos do imóvel que ele vai dar como garantia, tá? É interessante que o imóvel seja no local aonde o contrato está sendo administrado, né? Por conta de uma questão processual, de mais fácil execução, no caso de uma penhora. Mas fora isso, existem imobiliárias, existem proprietários que aceitam que esses imóveis sejam localizados em outras comarcas, em outras cidades, diferente daquela onde está sendo transacionado o contrato de locação.
Ponto. Fora isso, nós teríamos uma outra garantia, que seria a caução locatícia. A lei do inquilinato fala que a caução locatícia são 3 aluguéis. 3. Não fala em 2, não fala em 4, não fala em 1. Fala em 3 aluguéis. Então, se nós temos que a lei determina que são 3, então são 3. Teríamos que solicitar esse valor, não é um cheque, e a pessoa vai lá e passa um cheque, coloca lá uma data X, e você coloca o cheque na gaveta e deixa o cheque lá guardado. Não. Estamos falando que a pessoa vai pegar esse valor, vamos pensar que o aluguel, num exemplo, vamos pensar que o aluguel seja R$3.000, tá? E que nós teríamos mais IPTU, mais condomínio, mais todas as despesas. Se o aluguel é R$3.000, a caução seriam R$9.000. A pessoa, para poder adentrar ao imóvel, para poder receber as chaves, ela teria que pegar esses 9.000, depositar numa conta que foi informada pela administração desse imóvel, seja ele proprietário, seja ele a própria imobiliária, e lá esse dinheiro permanecia, esse valor permanecia até o final do contrato. Chegando no final do contrato, a gente vai e observa se o imóvel está de acordo com o que foi entregue antecipadamente na vistoria inicial, e aí devolve o dinheiro para o cliente com as correções da poupança, com a mora, com tudo que ele, com os juros, devolve o dinheiro para o cliente com os juros e os rendimentos da poupança, conforme determina o próprio contrato. Não é legal, em hipótese alguma, inclusive não é lícito a imobiliária ou o proprietário se apropriar deste valor. Muitas pessoas têm o hábito de abater esses 3 aluguéis no final do contrato. Ou seja, os últimos 3 meses, a pessoa, o locatário, deixaria de pagar o aluguel e aí estaria abatendo esses 3 meses que estão lá na garantia, que estão lá na aplicação. Eu não recomendaria que isso fosse feito, porque uma vez que finalizando esse valor, a imobiliária, o proprietário ficaria sem nenhum tipo de garantia. E vamos supor que terminando esse prazo, o cliente fale, olha, eu não vou mais sair do imóvel, eu vou permanecer no imóvel, tenho interesse de continuar nele, desistir de entregar o bem. E aí nós estamos com o cliente no imóvel e estamos sem garantia. Então, tem que ter cuidado na hora de fazer essa administração. E se a imobiliária optar por fazer isso, lembra que ela tem que devolver para o cliente os juros e a correção monetária, que não é da imobiliária nem do proprietário, é do locatário. Esse valor é dele. É uma garantia que ele dá que, não desenvolvendo o contrato de locação como ele pressupunha, como assim estava contratado, ele tem essa reserva que vai atuar como se estivesse cumprindo com a obrigação que o locatário não conseguiu cumprir. Então, esse dinheiro continua sendo dele. Dando continuidade, então, às garantias locatícias, nós temos uma terceira garantia, que seria o seguro-fiança. O seguro-fiança seria como se a gente pudesse fazer uma analogia, seria a galinha dos ovos de ouro das imobiliárias. Porque ele, na minha opinião, seria a melhor garantia que nós teríamos. Porque você contrata uma seguradora, ele é semelhante, para entender a dinâmica do seguro-fiança, ele é semelhante a um seguro de veículos. É levado em consideração quando se contrata um seguro-fiança, é levado em consideração o perfil do contratante. Quando a gente aluga um carro, quando a gente faz um seguro de carro, a gente não é levado em consideração a idade do condutor, se já teve sinistro e outras questões. Quando a gente faz o seguro-fiança, é mais ou menos nessa analogia. É levado em consideração a renda da pessoa, do contratante do seguro, é levado em consideração se ela,
costuma usar o limite do cheque especial, usar os cartão de crédito, se paga tudo em dia, se tem contrata um financiamento, por exemplo, e paga, tudo isso é levado em consideração, que é o que nós chamamos o score da pessoa. O score pode ser bom, o score pode ser ruim, e aí vai depender disso o valor do seguro. Mesmo assim, se o locatário porventura não vier a cumprir com a sua obrigação de pagante, de devedor, de cumprimento da sua obrigação de pagar, a gente aciona o seguro e o seguro vai lá e cumpre com essa obrigação que o locatário não cumpriu. Então, para a imobiliária, isso é muito interessante, porque além de fazer isso, ele ainda deixa o imóvel nas condições na qual o locatário recebeu esse bem. Uma outra garantia, e para terminar as 4 garantias da lei, nós teríamos os títulos de capitalização. Hoje eles estão bem em moda, tá? Eles continuam como uma semelhança à caução locatícia, eles continuam sendo de propriedade, os valores continuam sendo de propriedade do cliente, continuam sendo de propriedades do locatário, e ao final da transação, ao final do término do contrato de locação, nós teríamos que resgatar esse título de capitalização e devolvê-lo ao cliente, devolvê-lo ao locatário. Por que a pessoa optaria então por um título de capitalização e não por uma caução locatícia? Geralmente a caução locatícia ela é aplicada numa conta poupança e os rendimentos da poupança acabam sendo menores do que o rendimento do título de capitalização. Então, se o cliente vai ficar ali por 30 meses e esse dinheiro vai ficar parado ali numa determinada aplicação, é bem mais interessante que a gente opte por fazer uma aplicação de valor de remuneração maior, que é o caso dos títulos de capitalização. Além disso, a caução seriam 3 aluguéis. Já o título de capitalização é uma combinação que o cliente tem. É uma combinação que a imobiliária tem. Já é uma prática que a imobiliária vai constituir. Como se fossem 4 aluguéis, 5 aluguéis. Tem gente que opta até por 10 aluguéis. Coloca esse valor lá, aplica no título de capitalização e no final do contrato de locação só resgata esse título e devolve o valor ao cliente. Quando for resgatar esse título, a seguradora vai perguntar: ok, tá tudo ok no imóvel? Tá tudo bem no imóvel? Eu posso resgatar o título? Esse dinheiro vai ser depositado na conta de quem? Vai ser depositado na conta da imobiliária? Vai ser depositado na conta do proprietário? Vai ser depositado na conta do locatário? Aí cabe à administração daquela gestão, né, o locador, neste caso, cabe a ele informar para a seguradora aonde vai ser devolvido este valor. Uma vez que ela diga, esse valor vai ser todo devolvido na conta do locatário, significa que o bem foi entregue em ótimas condições, que não teria mais nenhuma pendência e que poderia ser gerado o distrato. Então, essas seriam as 4 garantias que a lei do inquilinato, a lei 8245 de 91, nos apresenta para qualquer uma dessas locações, sejam elas para locação residencial, locação por temporada ou locação não residencial. Lembrando que a locação por temporada muitas vezes não obriga as garantias, porque o hábito e a característica da locação por temporada é um pouquinho diferente, porque ela cobra o aluguel antecipado e nos outros casos o aluguel é pago posterior ao uso. E que nesse caso, então, as garantias seriam interessantes. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Conto com vocês.